Olá, paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia? Hoje é 2 de janeiro de 2025, agora é 9 horas e 44 minutos da manhã e eu estou aqui para passar um recado que Deus colocou no meu coração essa madrugada enquanto eu orava, né? Não é uma visão, revelação, não é nada, mas é o que Deus pôs no meu coração acerca do momento em que o povo de Deus está vivendo aqui na terra, né? Meu nome é Pastor Etevaldo e eu quero que você fique comigo. Vão ser vários vídeos que eu vou estar falando a respeito do Apocalipse, porque o Senhor me deu muitas revelações aqui no Apocalipse e eu quero ver se eu respondo algumas perguntas, né? As quais, principalmente o momento em que nós estamos vivendo na história, aqui na terra, né? Qual a próxima ação de Deus, né, na terra, onde é o meu lugar, o que devo esperar de agora para frente e o que acontecerá com o povo de Deus. Então, estarei baseando na palavra de Deus, né, no livro de Apocalipse. Obviamente que eu estarei pegando também orientações em outros livros da palavra, até às vezes na história, né? Eu quero pedir para você que, se não se inscreveu, que se inscreva no meu canal. Me ajude, né? Para que esse vídeo possa chegar até mais pessoas, porque tem muita gente angustiada acerca do final dos tempos. E, de fato, nós estamos vivendo o final dos tempos, só que o final não vai ser agora, ainda vai demorar ainda alguns anos, né? E aí, durante esses vídeos, eu estarei falando com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Aquilo que os meus mais de 30 anos de estudo bíblico têm trazido à tona no meu coração, no meu entendimento acerca dessas questões que têm exprimido o povo de Deus e roubado-lhes a fé. E eu quero te pedir que você dê o seu like, coloque o seu comentário. Eu tenho orado por você que tem colocado aí o seu comentário, mesmo sendo negativo. Eu tenho orado, tenho abençoado você, né, em nome de Jesus. Eu quero pedir que nós façamos uma oração antes de começar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E sabemos, Senhor Deus, que a partir de agora a igreja, Senhor, ela vai passar por um período de conturbação, um período difícil, Senhor. Porque ela será exprimida, Senhor, por governos, por entidades judiciais, ela será exprimida por entidades, Pai querido, que se julgam ter o poder nas suas mãos, Senhor, em nome de Jesus, mas tudo será válido, Pai, para o crescimento da Tua Santa Igreja. Visita este irmão, esta irmã, em nome de Jesus, fazei com que ele possa acompanhar, Senhor Deus, para que a angústia, a ansiedade e a depressão por um dia difícil, Senhor, não venha, Pai querido, de modo algum chegar até a tenda dele. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, eu quero começar este vídeo aqui no capítulo 8, do livro de Apocalipse. Se você quiser abrir, por favor, faça isso. Capítulo 8 de Apocalipse, o verso é 1. Por que eu vou começar aqui no 7º selo? Porque nós precisamos saber em que momento nós estamos da história. Porque muitos profetas falam, e aí nós temos que, Jesus está voltando, Jesus está chegando, mas nós precisamos observar o cumprimento das profecias enquanto a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela é uma realidade, está na palavra de Deus e nós não podemos sair dela. Só que tem algumas questões que têm que acontecer antes da volta de Cristo. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. E são questões profundas, e são questões pesadas para a igreja e para os que não são da igreja. Não é? Aqui, a partir da quinta trombeta, por exemplo, só para depois a gente vai passar nisso mais detidamente, a partir da quinta trombeta vai começar a ação em cima daqueles desobedientes, daqueles que receberam o sinal da besta. A sexta trombeta,
E aí a sétima trombeta vai ser aquela cuja qual nós seremos arrebatados. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Ninguém sabe o tempo, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o ano. E isso é fato. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o cumprimento das profecias bíblicas, porque Deus ele vai executar aquilo que está na lei dele, está aquilo na palavra dele. Ele vai executar. O que ele falou, ele vai trazer a cabo. É igual o arrebatamento da igreja. Ele falou, olha, eu vou vir sobre as nuvens e vou buscar a minha igreja. E isso você pode esperar. E nós temos que viver esse momento como se ele estivesse voltando agora. Agora. E nós temos que viver a nossa vida na linha com Deus, esperando ele para voltar agora. Então a gente tem que fugir do pecado, fugir das maledicências. Então nós temos que estar com a nossa vida ilibada, como justo Jó, né? Justo Jó. Ele era íntegro, reto, desviava-se do mal e temia Deus. Irmãos, e nós precisamos dessas 4 características na vida do crente para nós realmente termos um encontro com Deus. E o que a palavra de Deus fala? Vamos lá. Aqui no capítulo 8, presta atenção, de Apocalipse, diz assim: quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. O apóstolo Pedro, ele falou assim que um dia para Deus é como 1000 anos aqui na terra. E um dia na terra é como 1000 anos para Deus. Quer dizer que lá é uma situação atemporal, fora de tempo, né? Ele pode aumentar ou retardar o tempo, né? Mas aqui na Terra não, nós temos aí uma aceleração de tempo e que, segundo os estudiosos, hoje nós estamos vivendo um dia e uma noite equivalente a 16 horas e não 24 horas como era no passado. Porém, o relógio ele está andando rápido, ele está marcando como sendo 24 horas. Bom, isso é propósito de Deus, está na Bíblia, né? Se você quiser, eu posso até te mostrar hoje. Meia hora, ela equivale, nesse parâmetro de 1 para 1000 e de 1 para 1000 aqui na Terra, equivale a 22 anos. 22 anos. Mas aqui, a palavra de Deus está falando por cerca de meia hora. Então, não foi exatamente meia hora. Aí entra a misericórdia e bondade de Deus. Porque houve silêncio no céu. E o momento em que nós estamos vivendo é um momento de silêncio. Ah, pastor, mas Deus ele está falando a profecia. Deus ele está mostrando. Tá. O silêncio foi lá no céu com firme propósito de separação entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Deus ele parou por meia hora, cerca de 22 anos ou 30 anos, a gente não sabe o quanto tempo, para observar a terra. A orientação vem da parte dele. A orientação vem. A palavra profética ela não foi silenciada. A palavra da Bíblia não foi silenciada. As visões, as revelações não foram silenciadas. Mas lá no céu, Deus ele começa então a olhar para o povo dele e a observar. Aquele que serve a ele e aquele que não serve. Em 1996, 97, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente o ano. Eu não era pastor nessa época, que eu me converti em 95, né? Agora dia 7 eu faço 30 anos. E aí estavam vários pastores ali e eu lá. O meu discipulador, ele estava sendo, ele veio, ajoelhou, depois de nós orarmos ali por todos aqueles pastores. Meu discipulador, por último, ele veio, ajoelhou e aí o pastor colocou uma mão sobre a cabeça dele, começamos a orar. E aí aquele pastor que estava com a mão na cabeça dele, ele começou então a profetizar. E eu me lembro da profecia por volta dos anos 90, ali, final dos anos 90, que Jesus, ele falava com aquele homem, ele dizia assim, falava, a partir de agora eu vou estabelecer
a diferença entre aquele que serve a mim e aquele que não serve a mim. Aquele que serve vai se aproximar ainda mais de mim. Aquele que não serve, ele vai ir ainda mais para o abismo. Então, esse silêncio, essa meia hora de silêncio, que muitas pessoas aí têm falado muitas coisas que não tem nada a ver, ela é exatamente para isso, é para Deus ele trabalhar e ele ver quem o serve e quem não serve. O momento é o silêncio no céu, mas na terra não tem silêncio. Na terra Deus continua falando, a palavra continua falando, Deus continua operando os milagres dele. O silêncio no céu, o verso 1 do capítulo 8 fala isso. Então, se considerarmos que lá no céu está nesses 22 anos de silêncio, ou 20 ou mais, cerca de meia hora, cerca de 22 anos, pode ser mais, de 98, 97 para cá, já tem 22 anos. Então, nós já estamos, então, quase saindo dessa meia hora, porque nós ainda estamos nessa meia hora de silêncio. Que penso eu que é a hora da graça, da misericórdia, da bondade de Deus estar agindo por enquanto, né? Então, eu penso dessa forma. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, quando nós sairmos dessa meia hora, porque nós ainda estamos nessa meia hora, aí vai começar a acontecer os eventos que estão ordenados a acontecerem aqui no capítulo de número 8, né? E aí nós vamos estar falando sobre isso, que são a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, até a quarta trombeta, no capítulo 8. E aí tem os eventos que vão acontecer e que pode ser todos ao mesmo tempo, no mesmo dia, ou pode ser assim, uma era acontece outra era acontece outro. Então não existe um tempo determinado para acontecer isso. O que existe é que vai acontecer. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é liberada. Quando Deus fala, acontece um milagre. E nós precisamos entender isso. Ele vai fazer tudo aquilo que ele falou, porém ele não disse quando. E isso é importante a gente entender. Quando ele fala que cerca de meia hora, ele pode esperar 30 anos, né? Ele pode esperar 20 anos, mas já passaram-se muito tempo e nós estamos vivendo essa meia hora, já o finalzinho, creio eu que é o finalzinho dessa meia hora. A partir daqui começa então a acontecer as situações. Esse ano passado, de 2024, eu quero contar isso para depois eu poder começar a gravar já sobre os anjos, né? Sobre os anjos, sobre os acontecimentos, né? Esse ano de 2024, no mês de março, eu estava em um retiro espiritual de 5 dias, né? Onde a gente tira só para orar, para ler a palavra. E foi no mês de março. Eu me lembro que no meu aniversário eu estava lá. E aí eu terminando, eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, no outro dia, eu acordei de manhã. Não foi no outro dia, foi acho que uns 2 dias depois, eu acordei de manhã. 5 para 7 da manhã, eu estava ouvindo uma trombeta soar. E eram 2 trombetas. Era uma trombeta que tocava longamente, repetidamente, e uma outra que de vez em quando ela entrava repicando. E isso, quando tem uma trombeta tocando longamente e outra repicando, é o chamado para os líderes se posicionar que Deus vai falar. Então, o ano passado, 2024, no mês de março, o que aconteceu? A partir do dia 5 de maio, começou então aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. 5 de maio, e aí de lá para cá, o Nordeste não teve seca mais. Na Europa, água, parece que Deus na Rússia, parece que todos os países estão sendo lavados pelas águas, né? As águas não é um dilúvio, mas é chuva intensa. Aqui no Nordeste mesmo,
Está uma situação calamitosa. Aqui em São Paulo, as chuvas, inundações. E aí é uma situação assim que a gente fica em alerta, porque Deus avisou. Agora, quanto tempo vai demorar ainda? Quanto tempo vai demorar ainda? 1 ano, 2? Vai continuar lavando? Europa, Estados Unidos, as enchentes estão por todo lado, está chovendo muito em toda a terra. O ano passado, no mês de novembro e metade do mês de dezembro, choveu o equivalente ao ano inteiro, né? Então, aqui em Goiás. Então, a gente vê que existe uma ação da natureza na preparação dos flagelos de Deus que virá sobre a terra. É sobre isso que nós vamos estar falando nos próximos vídeos, né? E que Deus te abençoe. Se você não aceitou Jesus ainda, eu peço que você o aceite e o confesse em nome de Jesus. Não perca os próximos vídeos que estaremos gravando, porque vai ser muito importante para nós. Eu vou orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este irmão, Senhor Deus, que o confessou, que o aceitou como Senhor e Salvador. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e prospera esse irmão. Senhor, esse ano é um ano que o Senhor vai dar vitória para o teu povo. Eu creio nisso, porque o teu povo vai ficar na tua presença, na tua palavra, e vai ser desperto para isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, irmão.